trazer a palavra do Senhor nessa noite. Estenda suas mãos e vamos orar. Papaizinho, nós te agradecemos muito, muito mesmo, porque o Senhor nos dá o privilégio, Deus, nessa noite, de ouvir, de receber a Tua palavra. Palavra esta que edifica a nossa vida, palavra que nos anima, palavra que nos desperta, palavra que nos cura, que nos transforma, palavra que nos salva. Meu Deus, que a Tua palavra encontre guarida nos nossos corações essa noite. Palavra que o Senhor colocou na vida da Tua filha, no coração dela, que antes o Senhor já ministrou a ela, que ela seja essa instrumentalidade nessa noite, que não ela e mais o Teu Espírito. Teu Espírito Santo, usa a Tua filha. Usa a Tua filha, usa essa serva que se coloca sempre ao Teu dispor para servir. Usa essa serva da orelha furada, que está aqui, Senhor, para se entregar por inteiro, ó Deus, para ser o instrumento, para ser, ó Deus, a condução, Senhor, para que a Tua palavra chegue aos nossos corações. Que o Senhor fale conosco. Senhor, capacite a Tua filha, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém, igreja. Graça e paz da parte do Senhor, amém? Estamos felizes hoje mais do que nunca, porque começamos o dia em gratidão ao Senhor, né? Hoje de manhã a gente teve a oportunidade de estarmos aqui adorando ao Senhor pelos servos. A pastora Marta fez menção à palavra que ela trouxe essa manhã, os servos da orelha furada. E eu trouxe essa palavra para guardar no meu coração, pastora. E eu queria que os voluntários dessa noite levantassem a mão. Quem está aí fora, os voluntários aí fora. Valerinha, uhul! Vamos dar uma salva de palmas, irmãos, para esses servos da orelha furada que nos servem essa noite. Deus abençoe você. Vai ser difícil pregar com esse cheiro aqui dentro, mas eu vou tentar. Não pode pregar e comer, né? Comer, né? Não é, amém. Guarda o meu aí, Valéria. Guarda o meu aí, Felipe. Amém. Irmãos, que lindo é esse ensinamento do Senhor sobre o voluntariado, né? O Senhor, Ele tem falado aos nossos corações sobre esse ensinamento que o próprio Jesus nos deixou em várias passagens na Bíblia. A gente vai entendendo Jesus, querendo plantar no nosso coração esse desejo e esse amor de sermos cada vez mais os servos da orelha furada. E o Natan me pediu o tema da ministração, mas eu não sei se ele colocou ali. E a palavra que o Senhor veio ministrando ao meu coração ao longo dessa semana foi sobre características de uma igreja doadora. E se eu e a pastora Marta tivéssemos combinado as ministrações da parte da manhã e da noite, seria uma série, pastora, porque uma fala vai complementando a outra. E a gente vai percebendo que o Senhor, Ele mesmo, é quem tem desejado plantar essa semente no nosso coração. Ele está fazendo assim, ó, no meu coração e no seu, ó, batendo a porta, porque Ele é muito educado, mas não tem como mais manter essa porta fechada, irmãos. Como diz a pastora Érica, o Senhor Jesus, Ele nem está disfarçando mais. Ele está lá quase que, abre essa porta, porque eu quero falar com vocês. E como é importante a gente receber do Senhor
essa palavra sobre o voluntariado, sobre um coração doador. A gente vê, como eu falei no início, várias formas do Senhor falar sobre essa virtude, que para mim é uma virtude, do voluntariado. Interessante, irmãos, que eu percebo que no reino de Deus, os conceitos que o reino de Deus vem nos trazendo, eles são muito na contramão dos conceitos da nossa vida. A gente observa, por exemplo, que o conceito de grandeza no reino de Deus e o conceito de pessoas extraordinárias são as menores, não são as maiores. Porque se a gente pergunta lá no nosso dia a dia, quem é, numa empresa, por exemplo, quem é o maior dessa empresa? Provavelmente, os nossos colegas, eles vão falar, né? É o gerente geral, é o coordenador, é o diretor. Mas no reino de Deus não é assim que funciona. Né? A palavra do Senhor lá em Lucas 22, 26 vai falar que o maior entre nós é aquele que serve. Seja como o menor quem governa. Que coisa contrária. E o Senhor Jesus, se a gente pegar lá, principalmente os 4 evangelhos e todos os ensinamentos que o Senhor Jesus ele vai nos deixando, é justamente isso que eu entendo. Ele convidando a gente para andar na contramão. É como se ele estivesse falando assim, olha, você está no mar, não segue o fluxo não. Dá umas boas braçadas, porque para sair do fluxo tem que fazer um esforço. Se a gente fica no nosso conforto, a maré vai nos levando. Mas para sair da maré, a gente tem que fazer um esforço. E parece que quando eu leio os 4 evangelhos, é justamente isso que eu vejo. O Senhor Jesus, ele fazendo um convite a mim e a você. Seja diferente. Nade contra a maré. O conceito que você tem de vida, questione, porque provavelmente o conceito do reino é ao contrário. A gente vê isso também lá em Mateus 20, 26, quando ele fala que todo aquele que entre vós quiser ser grande, que seja servo. Lucas também fala para a gente, lá no capítulo 21, sobre a oferta da viúva, né, irmãos? Sobre quem doou mais naquela noite que ficou lá, né, um questionamento, uma argumentação, pessoas que doaram muito dinheiro e veio a viúva com as moedinhas. E Jesus perguntou, quem doou mais? E parecia tão óbvio, né? No nosso pensamento humano, é tão óbvio quem doou mais. Quem doou mais? Wagner? Ou algum irmão que, em nome de Jesus, eu creio, depositou no seu envelopinho R$1.000 hoje? O Senhor conhece o coração. Porque valor para o reino de Deus não computa como a nossa mente. Porque o Senhor olha o nosso coração. E ele falou sobre a oferta da viúva, que o coração dela, ela tinha dado tudo que ela tinha. Lá em Mateus 16, 24 também, o Senhor Jesus, ele fala sobre isso. E essa passagem é um confronto para a minha alma. Eu confesso para os irmãos. Quando Jesus, ele fala assim, ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha isso, irmãos, que confronto. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida, olha isso. Então a gente tenta no nosso cotidiano fazer o quê? Né? Correr atrás do prejuízo, né, irmãos? Salvar a nossa pele. Mas o que a Bíblia nos ensina? Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perde ou quem doa a sua vida por amor de mim, a encontrará. Olha que coisa contrária.
Então, irmãos, é justamente sobre isso que o Senhor vai ministrar no nosso coração nessa noite. O padrão do céu não repete a racionalidade humana. Repita comigo: o padrão do céu não repete a racionalidade humana. Você compreende? Compreende o que Deus está querendo falar conosco nessa noite? O coração de servo, a posição de poder no céu, é a posição do serviço, do amor e da humildade. É o menor. Então hoje a gente vai falar de um servo extraordinário que passou por essa terra, um irmão muito querido que nos ensinou, e ele é conhecido como Marte da igreja. Então nós vamos ler, convido vocês a abrir a sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 7. Atos 7. Do versículo 54, a gente vai ler por hora do 54 ao 56. Depois a gente vai lendo o restante. A gente vai falar um pouco sobre Estevão. Amém? Vamos ler? 54 diz assim, ó: e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, Estevão estava cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Aleluias. Irmãos, eu confesso aos irmãos que, às vezes, quando eu leio a Bíblia, eu tenho muita dificuldade de trazer alguns contextos que a Bíblia nos revela para a minha realidade. Eu gosto muito de ler contos, crônicas. Então, às vezes, é difícil para a minha mente limitada, humana, entender que isso aqui não é um conto. O que é um conto? Os irmãos sabem o que é um conto? É uma história, na maioria das vezes, metafórica, uma metáfora, uma ideia, uma coisa que não aconteceu, mas que as pessoas usam para ampliar a nossa imaginação. Eu gosto muito, leio vários. Inclusive tem um pastor, vou fazer a propaganda dele, o pastor Emílio Garófalo Neto. Ele tem agora, está lá no Instagram dele, uma coletânea, para quem gosta, tá? De contos, de 4 livros, em sequência, Um Ano da Minha Vida. O cara é fera em conto. Quem gosta, vai lá no site dele que não vai se arrepender. Pastor Emílio, se estiver me ouvindo aí, né? Estou fazendo propaganda aqui. Ele é lá de Brasília, não me conhece não, irmãos. Estou brincando. Mas eu tenho essa dificuldade, muitas vezes, quando eu pego a Bíblia, por exemplo, a história de Estevão, de entender que isso aqui é real. Sabe como? De entender que isso aqui aconteceu. O que estava acontecendo aqui? Nessa passagem, nesses 3 versículos que nós lemos. Estevão, foi o momento em que Estevão estava sendo apedrejado. Apedrejado. Estevão, ele foi pregar o evangelho para os judeus, né? Diga-se de passagem, povo escolhido de Deus, mas povo nariz em pé. Eles achavam que o que eles acreditavam era a verdade absoluta, e todas as outras crenças eram heresias. E estava ali Estevão, pregando
o reino, fazendo com que o reino fosse expandido, pregando a palavra de Deus e pregando a verdade. Uma coisa que, refletindo sobre essa passagem que o Senhor falou no meu coração, que realmente a verdade às vezes dói. Porque, irmãos, eu fui muito confrontada ao longo da semana com essa palavra. Muito confrontada. E estou sendo confrontada até agora. Quem foi Estevão? Ele foi um grande líder da igreja primitiva, das primeiras igrejas que surgiram lá no livro de Atos. Então, esse é o momento em que Estevão estava sendo apedrejado. E, às vezes, irmãos, eu fico lendo e falando, gente, mas como assim? Ele não podia ter feito nada para ser salvo? Ele não podia, ele não tinha ali outros irmãos que poderiam ter feito um motim, porque ele foi preso e condenado à morte de apedrejamento. Então, será que naquele momento não tinham outros cristãos que podiam ali ter feito um movimento para salvar Estevão daquela situação? É difícil, às vezes, a minha mente. Aí, às vezes, a minha alma fica assim, mas isso foi antigamente. Os tempos são outros. Vamos ler a Bíblia com um olhar de que a Bíblia não é um livro contemporâneo. Mentira. Eu digo isso para minha alma, não para vocês. Minha alma, isso é mentira. Porque, irmãos, não existe livro mais contemporâneo do que esse. É porque foi escrito há mais de... Não interessa quantos anos foi escrito. O que interessa é que é super aplicável à nossa realidade de hoje. Estevão estava fazendo o que nós estamos tentando fazer. Pregar o desafio que nós vivemos de sermos pequenos cristos no nosso cotidiano. O desafio que muitos de nós temos de quando a gente profere a nossa fé, a gente sofrer retaliação, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na família. O desafio que para muitos de nós temos, de muitas vezes sofrermos injustiça. Como a pastora Marta falou hoje de manhã de uma blusa que ela tinha. É fácil ter Jesus no peito, mas tem que ter peito para ter Jesus. Porque não é fácil não, irmãos. É um desafio. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso. Eu já tive pessoas que chegaram no consultório, a gente não fala de religião, mas teve um paciente que me perguntou, você é evangélica? E eu não vi necessidade de pegar mentira. Falei, sim. Ele, então eu não vou ficar. E foi embora. Tudo bem. Ok. Não sei o que representava para ele ser evangélico. Poderia representar muita coisa, mas o fato é que ele não ficou, porque existia alguém ali que ele iria, ter um relacionamento profissional que colocava Jesus como o centro da sua vida, que seguia Jesus. Na escola, quantas pessoas eu ouço relato de falar que quando falam que são cristãos, sofrem retaliação. Então, isso aqui é muito contemporâneo. Agora, eis a pergunta. A situação é contemporânea. Mas, será que eu e você teríamos peito para fazer o que Estevão fez? Não me façam essa pergunta. Estou tentando processar. O que Estevão fez, irmãos, é nos ensinar um gesto de doação. Estevão ensinou o que é doar. E a gente vai falar um pouco hoje sobre duas características de uma igreja doadora. E a primeira característica que a gente pode observar nesse texto sobre uma igreja doadora é o sacrifício. Repitam comigo, sacrifício.
o que é sacrifício? Eu fiz essa pergunta a Isaac hoje. Eu falei assim, filho, você já se sacrificou alguma vez por alguém ou por alguma coisa? Aí ele ficou assim, sacrifício. Eu falei, sacrifício. Que a gente vai falar um pouquinho o que é sacrifício, né? Que foi o que Estevão fez. Doar é um ato de amor, amém? Mas como tem sido a nossa doação, irmãos? Será que a nossa doação, ela tem sido tão somente a gente dar aquilo que sobra, e eu não estou falando de dinheiro, ou a gente está fazendo um sacrifício? Porque sacrifício é a gente dar aquilo que vai nos faltar, nos sacrificar. E aí ele me respondeu e falou, mãe, teve uma vez que um primo dele estava querendo um brinquedo, e a mãe do primo não tinha dinheiro para comprar. Ele falou, eu gostava muito daquele brinquedo, eu peguei e pedi a papai para dar para ele. E era um brinquedo que eu gostava muito. Eu falei, então, filho, na palavra de Deus, eu acredito que isso é sacrifício. Porque não é tão somente dar, irmãos. Sabe a oferta da viúva? A gente não está falando aqui de dar. A gente está falando de algo que antecede ao dar. Que é o que está no nosso coração. Qual foi a intenção? Qual é a sua intenção quando você se doa? Quando você se voluntaria? Seja para o reino ou para qualquer outra coisa. Qual é a sua intenção? Porque o Senhor, andando na contramão dos nossos conceitos, Ele olha a intenção do nosso coração. E eu vejo que tem três coisas no nosso dia a dia que são muito preciosas para nós. 3 T's. É o nosso tempo, é o nosso tesouro e o nosso talento. Tem muitas pessoas que falam, tempo é dinheiro. O que a gente tem mais precioso hoje do que tempo, irmãos? Eu vou falar para os irmãos, tempo é muito valioso para mim. Muito. Porque cada horinha do dia, às vezes, é muito contadinha. Então, o tempo que eu tenho disponível, eu quero desfrutar da melhor forma. E os nossos talentos? Quantas pessoas que nascem talentosas? A gente viu aqui, para quem fez no início do ano, a oficina de servos, eu e Leide ficamos aí umas 4 semanas trabalhando os dons. E a gente pôde diferenciar dons e talentos. Quem não fez a oficina de servo, é uma palhinha para vocês para o próximo. Deixar água na boca. E como um talento é algo vindo de Deus. Mas não é tão somente para mim. Para os meus benefícios, é também. E o nosso tesouro? Então, a pergunta que o Senhor nos faz nessa noite é: qual é a intenção do uso do que você tem de mais precioso nessa vida? Que é o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro. Para que você tem usado? Sacrifício, irmãos. Quando a gente se sacrifica, precisa ser por uma causa. Tem que ter um objetivo no sacrifício. E o maior objetivo é o amor. O maior objetivo dos nossos sacrifícios, seja ele qual for, porque só você e Deus sabem, precisa ser o amor. Não tem sentido renunciar por renunciar. Nós estamos sendo chamados, irmãos, para um tempo de sacrifício. E sacrificar, muitas vezes, dói, exige renúncia. É tirar de nós, sacrificar o tempo.
sacrificar o seu talento, de muitas vezes você falar não a algumas propostas para servir ao reino. Não estamos falando da cura, estamos falando do reino. E o Senhor, Ele nos convida o tempo todo a esse lugar. O Senhor fala, buscai primeiro o reino. O que Ele está querendo dizer quando Ele fala buscai o reino? Eu entendo que Ele está falando, viva o reino, respire o reino, expanda o reino, seja o reino. E fica tranquilo, que tudo mais será acrescentado. Só que o tudo mais de Deus não é o tudo mais nosso. Aí que vem o problema, né? Porque quando eu penso assim, tudo mais, só me vem matéria na cabeça, irmãos. De fato, eu preciso muito aprender com Estevão. Só me vem, meu Deus, meu sítiozinho, que eu quero, meu Deus, não sei o quê, trabalhar menos. O tudo mais do Senhor não é o nosso tudo mais. E eu preciso ter peito para perguntar a Ele, Senhor, o que é o tudo mais do Senhor para mim? Quem tem peito para fazer essa pergunta a Jesus? Jesus, o que é o tudo mais do Senhor para mim? Sacrifício por um objetivo. Parece que os irmãos estão meio abatidinhos. É confronto, irmãos. Mas o Senhor nos convida a subir de nível. O Senhor não está nos convidando para uma vida de necessidades, como que eu posso falar? Da gente viver tristeza, da gente viver, sabe, pobres no espírito. Não. Até porque os conceitos do céu não são os conceitos do mundo. Quando a gente sacrifica para o Senhor supre as nossas necessidades. Eu não sei se alguns irmãos lembram de uma palavra que a gente compartilhou alguns domingos atrás sobre a alegria do Senhor ser a nossa força. Irmãos, eu tenho tentado viver nesse veio. Eu guardei aquela palavra para mim. Não é do mundo que vem minha alegria. Não é. É do Senhor. É a gente, sabe, entender o que o Senhor está falando. É a gente adorar. É a gente ouvir. E é a gente obedecer. Eu tomei aqueles 4 princípios para mim. Porque se eu for olhar para as circunstâncias, meus irmãos, eu não estaria aqui hoje. As circunstâncias não são as mais favoráveis para mim. Não são. Meu talento, meu tempo e meu dinheiro é para servir e não o contrário. Isso aqui eu achei impactante. O Senhor nos fala que nosso talento, nosso tempo, nosso tesouro é para nos servir e não a gente servi-los. Irmãos, tem um autor que eu gosto muito, eu sempre falo dele aqui, o Viktor Frankl. Ele fala que a vida só faz sentido quando a gente transcende ou autotranscende. O que ele está querendo dizer com isso? A vida só faz sentido quando a gente autotranscende. Ele ainda usa esse termo, quando a gente desumbiga do nosso problema. Que às vezes a gente fica muito umbigadinho, né? Muito apegadinho com o nosso problema. E o Viktor Frankl fala que ele ajudou muitas pessoas a encontrarem sentido na vida, ajudando outras pessoas. Quer dar um sentido à sua vida? Se doe. Se doe com propósito. Eu percebo que tem muitas pessoas, irmãos, sem sentido. Eu converso o dia todo com muitas pessoas que muitas vezes têm recurso financeiro, muitas vezes, né, tem uma vida estável, um conceito social, e falam para mim, Ellen, a minha vida não tem mais sentido. Eu não tenho mais motivo para viver. E aí a gente vai conversando sobre possibilidades. E eu vou apresentando alguns conceitos do Viktor Frankl.
Eu me lembro de uma senhora que eu acompanhei muitos anos atrás, ela perdeu uma filha por suicídio. Como que foi difícil aquilo, uma filha linda. Sabe, moça já. E aquela senhora perdeu a vontade de viver. Ela perdeu a vontade de viver. E ela encontrou o sentido da vida ajudando outras famílias que passavam pelas mesmas situações que ela passou. Então, irmãos, o sentido da nossa vida, ele não está tão somente aqui. E aí eu vou entrando no segundo princípio para uma igreja doadora, que é a gente doar independente das circunstâncias. Repita comigo, doar independente das circunstâncias. É um outro desafio. Então a gente vai ler no mesmo texto, lá em Atos 7, os 58 ao 60. E olha o que Estevão nos ensina. 58 diz assim: e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Fala sério, né, irmãos? Fala sério, né? Isso aqui não é um conto. Não é verdade. Ele estava lá sendo apedrejado e clamando ao Senhor para perdoar aqueles que o apedrejavam. Como Jesus fez. Gente, como Jesus fez. Um pequeno Cristo, Estevão. Gente, 59, é como se ele estivesse falando: estou me dando, estou me doando, estou me sacrificando. Recebe meu espírito. Porque eu fiz o que eu precisava fazer, independente das circunstâncias. Será que a gente vive assim? Porque, irmãos, nem sempre as circunstâncias vão ser favoráveis. Para não dizer na maioria das vezes, né? Vocês não sabem que eu estou pregando para mim essa noite. A maioria das vezes as circunstâncias não vão ser favoráveis. Não vão ser favoráveis para quê? Para você fazer o que você precisa fazer. Na realidade, eu percebo que na maioria das vezes, quando a gente se levanta, principalmente para fazer alguma coisa para o reino, aí mesmo que dá tudo ruim ao nosso redor. A nossa saúde é abatida, o dinheiro falta. Não sei se isso já aconteceu com os irmãos. Pensar assim, esse mês eu vou receber mais um cadinho, eu vou fazer uma oferta maior na igreja e aparece uma conta extra para pagar. Esse mês eu vou ficar de férias, eu vou doar mais do meu tempo para o Senhor. Aparece uma demanda de saúde, de família. Na maioria das vezes, quando a gente se levanta para o reino e pelo reino, o inferno se levanta junto. Irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos entender nessa noite, nós não somos daqui. Irmãos, nós não somos daqui. Quem está entendendo isso? Você é peregrino, você está aqui de passagem e eu também. Não seja absorvido por esse mundo, pelas circunstâncias, pelas demandas, pelos objetivos. Isso aqui é uma passagem, irmãos.
com um propósito. O propósito da gente ter sobrevivido à pandemia, de estarmos aqui louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, é para que o reino de Deus seja propagado. Não tem outra. Tudo mais é secundário a isso. Presta atenção. Se você está aqui nessa noite, se eu estou aqui nessa noite, é porque o Senhor quer alinhar nossos pensamentos. As nossas emoções, muitas vezes, nos deixam abalar. Não se deixe enganar pelos seus sentimentos. Coloque nas mãos do Senhor. Coloque as suas emoções nas mãos do Senhor. Ele alinha. Chore aos pés do Pai. Ele vai trazer alívio. Ele vai trazer sustento. Ele vai trazer descanso. O escape. Toda vez que a gente se levanta para fazer algo para o reino, irmãos, é certo, não desanima não. Fica firme aí, tá? Mas o inferno se levanta também. Ai, Ellen, não quero fazer nada para o reino. Se levanta para cair. Porque maior o que está em nós, irmãos, do que o que está no mundo. Eu creio nessa palavra. O inferno vai se levantar. Falei hoje que vai se levantar. Mas a gente precisa olhar para o alto. E entender que o nosso sacrifício precisa ser independente das circunstâncias. Senão a gente não permanece. Não permanecemos. Feche seus olhos, só um minutinho. A gente pode cantar um refrão de uma canção que fala assim: quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados, irmãos. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não se preocupe. Se posicione. O Senhor nessa noite nos chama para um posicionamento. Você está entendendo isso? Quanto talento o Senhor te deu? Quanto tempo o Senhor te deu? Quantos tesouros o Senhor tem te dado? Não se engane, meu irmão. Esse mundo aqui é passageiro. É passagem. E a vida só faz sentido quando a gente entende que propósito tem na minha vida. Qual é o propósito da minha existência? Qual é o sentido de eu estar aqui? De eu estar adquirindo tudo que eu adquiro? Qual é o sentido de eu ter tanto talento? Wagner, qual é o sentido de você ter tanto talento? Qual é o sentido? Qual é o sentido, irmãos? Você já perguntou isso? O Senhor nos convida nessa noite. Estevão escolheu o sacrifício. Mas não foi qualquer sacrifício. Foi o sacrifício perfeito. Ele deu tudo de si. Ele deu até a reputação dele, irmãos. Presta atenção. Quando a gente se levanta para fazer alguma coisa para o reino, às vezes as pessoas vão se levantar para falar mal da gente. A gente vai sofrer injustiça. Não se abale. Não se abale. Nós não estamos aqui para servir homens.
Nós estamos aqui para servir a um Deus poderoso. Uma vez a pastora Érica falou algo para Fábio que eu também gravei no meu coração. Ela falou: filho, os justos não se justificam. Eu falei: uau! Não é que é? Os justos, quem são os justos? São aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. Logo, somos nós. Os justos não se justificam. Se mantenha na sua posição. E Estevão não se justificou. Ele se manteve ali, conectado com o Pai, apedrejando, e ele falando: meu Deus, eu estou vendo o céu aberto. Eu imagino, irmãos, o que é ser apedrejado, né? Porque se a gente, às vezes, pisa numa pedra, dói. Imagina ser apedrejado. E você está ali, entendendo qual é o seu propósito. Ah, eu vejo o céu aberto. Eu vejo o Filho do Homem sentado à direita de Deus. E você sendo apedrejado. E você morrendo, seu corpo morrendo. E você falando: Senhor, Senhor, perdoa eles. Perdoa eles, porque eu quero o que eu estou vendo. Eu quero o que eu estou vendo, que é a tua glória. Você tem visto a glória de Deus para você desejá-la? Irmãos, é para olhar para o céu. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe. Você vai sucumbir. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o céu. Faça como Estevão. Eu vejo o céu aberto. Eu vejo o Filho de Deus sentado à sua direita. O Espírito está descendo e se conectando com o meu espírito. Estevão escolheu o sacrifício, irmãos. Estevão escolheu o sacrifício. Ele morreu porque estava pregando a palavra. Ele morreu porque estava fazendo o reino de Deus propagar. Só por isso. Por mais nada. Mas foi um sacrifício com propósito. Foi um sacrifício com sentido. O sentido da vida de Estevão era fazer com que o reino de Deus fosse propagado. Eu me lembro de uma história. Eu sou muito ruim de contar a história, mas eu vou tentar. Da galinha, da vaca e do porco. Quem conhece a historinha? Da galinha, da vaca e do porco. Iam fazer uma reforma no celeiro. Aí os animais ficaram tudo felizes e querendo saber quem ia fazer o quê. Aí a vaca falou assim: eu vou pegar todo o leite dessa semana e vou ofertar para fazer queijos e angariar dinheiro para fazer a obra no celeiro. Aí a galinha veio, toda posuda também. Então essa semana os ovos também que eu tiver vai ser todo para a oferta da reforma do celeiro. Aí as duas olharam para o porquinho e perguntaram assim: e você? Vai doar o quê? Ele: pois é, eu não coloco leite, nem ovo, mas eu posso doar a minha carne. Então é o que eu vou doar. É a minha carne. E foi isso que Jesus fez por nós, irmãos. Não pensou que poderia perder. O que é mais importante do que a nossa vida, irmãos? O que é mais importante do que a sua vida? Por que vocês estão usando máscara? Por que eu uso máscara, álcool? É só porque é obrigação? Quem tem medo de Covid, de ficar doente? Eu tenho. Por quê? Porque o mais importante é a minha vida. E foi o sacrifício que Estevão fez e que Jesus fez por nós. Jesus entregou a vida dele por nós. O que a gente tem de mais importante é a nossa vida. O maior sacrifício que a gente pode fazer de uma igreja doadora é ofertar a nossa vida
independente das circunstâncias. E eu queria te convidar a você ficar de pé. Sacrifícios, independente das circunstâncias. Nos sacrificar é doar, independente das circunstâncias. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Que você começasse a lembrar da sua vida, do que você deixou em casa, das suas emoções, das coisas que ficaram por fazer, ficaram por pagar, dos problemas que você às vezes fala, não tem como resolver isso, não vou conseguir. Eu queria que você lembrasse da sua história, mas eu queria que você lembrasse do sacrifício de Jesus por nós. Foi um sacrifício perfeito. Ele deu o melhor em favor de mim, em favor de você. Jesus, ele deu a carne dele. Jesus, ele deu a vida dele por nós. E o que você e eu temos de mais importante é a nossa vida. Como tem sido o nosso sacrifício? Tem sido um sacrifício perfeito? Tem sido um sacrifício independente das circunstâncias? Eu quero te convidar a você colocar a mão no seu coração nesta noite e falar para o seu paizinho das suas limitações, porque nós temos, ele conhece todas. Mas de falar do seu desejo do voluntariado, do seu desejo de se doar. Converse com o seu Deus, converse com o seu Pai. Fale de você para Ele, fala: Pai, eu quero, mas não consigo. São tantas coisas a fazer. Qual é o tempo, Senhor? São tantas coisas, são tantas demandas. Ah, Senhor, eu sou tão problemático. Ah, meu irmão, o Senhor nos chama, nos convoca para algo maior do que nós mesmos. Que você está sendo chamado é para um lugar, para fazer algo maior do que você, maior do que eu. E para um lugar de honra, que é ser cooperador do reino de Deus. Cooperador do reino de Deus, independente das circunstâncias. O Senhor vai acrescentar. Eu queria te convidar nessa noite a você entregar a sua vida ao Senhor como um sacrifício vivo. A entregar a sua vida ao Senhor como a maior doação que você pode fazer. E dizer sim, sim, Senhor. Porque o Senhor nos chama como nós estamos. Ele nos ama e deseja nos usar. Porque Ele acredita em nós. Ele acredita na nossa capacidade. Talvez você saiu de casa hoje, eu não sei, querendo desistir e achando que não vale a pena, não faz sentido, que a sua vida está sem sentido. Ah, irmão, coloca o sentido da sua vida no reino, porque tudo vai fazer sentido. Coloque a sua vida no reino, porque o Senhor vai acrescentar o tudo dele na sua vida. O Senhor vai acrescentar a alegria que vem dele. Persista, continue, se doe, fale: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aperfeiçoa o Senhor em mim, para que eu possa ser a melhor oferta. Você é a melhor oferta, meu irmão.
Você é a melhor oferta. Pastora.